que faz diferença. Diga comigo, uma mãe que faz diferença. Se você não está com a Bíblia em mãos, está perdendo tempo. Abra a palavra do Senhor, ela é espada, ela é a verdade que liberta. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Uma mãe que faz diferença. Aqui no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, de Israel e Judá, vamos ler a partir do versículo 8. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Quem está com expectativa do que Deus está fazendo nessa noite aqui? A expectativa gera um ambiente do milagre, amém? Glória a Deus. Eu te convido a ler comigo então, do versículo 8 em diante. Eu vou ler um versículo sozinho e te convido a ler o versículo seguinte, junto comigo bem forte. Amém? Diz o versículo 8: Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Leia bem forte. Ela disse ao seu marido: Tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá, juntos. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: Pergunte o que eu posso fazer por ela, para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: Eu tenho tudo o que precisa aqui no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: Então o que posso fazer por ela? Ele disse: Bem, a mulher não tem filhos, e o marido dela é velho. Juntos? Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: No ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: Por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo, com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, juntos, 19, vamos lá? De repente, ele começou a gritar para o pai: Ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: Leva o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia. Então ele morreu. Diga: ele morreu. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos gratos pela Tua graça, pela Tua presença neste lugar, pela obra que o Senhor está fazendo aqui em nosso meio. O Senhor é tão bom, tão misericordioso, que nos permite estarmos mais uma vez reunidos aqui com liberdade, com alegria, com temor, pedindo, ó Deus querido, que através da Tua palavra, cada um de nós aqui seja transformado, impactado, de dentro para fora, Senhor. Que sofismas, Deus, filosofias vãs, ó Pai, que argumentos carnais sejam derrubados por terra através da Tua verdade que liberta. Em nome do Senhor Jesus, que haja salvação, haja libertação para a glória e honra do Teu nome. Amém? Deus, pode se sentar por um momento. O tema então é uma mãe que faz a diferença. Hoje é o Dia das Mães. E uma mãe que faz diferença realmente é uma bênção, um instrumento do Senhor. Sabemos que os pais são colocados por Deus para abençoarem os filhos. E um dos sinais do domínio do maligno no mundo atualmente é justamente nós percebemos que os pais não têm sido bênção na vida dos filhos. Cada vez mais vemos notícias absurdas, aterrorizantes, acerca da paternidade, da maternidade, mas glória a Deus porque através do Espírito Santo,
nós buscamos e o Senhor tem nos capacitado a sermos instrumentos de bênção na vida dos nossos filhos. Amém? Nós vemos aqui então a história dessa mulher, a Sunamita, essa mulher que era lá de Sunem. Sunem ficava na tribo de Issacar, e Eliseu, que fazia o seu ministério na parte norte do reino, ele que foi sucessor de Elias, ele passou por ali, e a Bíblia diz então que havia ali uma grande mulher, diga-se comigo, uma grande mulher. Uma grande mulher havia ali. O texto aqui é traduzido por uma mulher rica, de fato, o contexto permite essa tradução, mas literalmente o que está escrito ali é que havia uma grande mulher naquela cidade, naquele local. Eu quero justamente pensar aqui alguns itens que permitiram o autor sagrado descrever essa mulher como uma grande mulher, como uma mulher rica. Nós percebemos que ela não possuía filhos, e pela descrição do servo de Eliseu, Geazi, também não havia muita expectativa de que ela fosse ser mãe. Não diz que ela era de idade, mas o seu marido era. Possivelmente ela era também, mas o texto não diz, mas está claro que o seu marido já tinha uma certa idade. Então não havia uma expectativa dela gerar filhos. Naquele contexto, muito mais do que hoje, não gerar filhos era algo muito difícil para uma mulher. Até mesmo por uma questão prática, uma vez que morto o marido, quem cuidava, quem guardava a mãe eram os filhos. Então a viúva, quando você lê na Bíblia sobre a viúva normalmente era uma mulher, uma pessoa desamparada. Não havia como hoje a mulher na iniciativa trabalhando, não havia uma previdência social, não havia a figura da pensão, algo parecido. Uma vez que o esteio da casa, o homem morresse, ela ficava desamparada, literalmente desamparada. E não havendo filhos, então, realmente, ela ficava numa situação muito difícil. E temos também que a palavra de Deus traz como uma das bênçãos a mulher gerar filhos. Então, não gerar filhos também trazia todo esse contexto. E ela era uma mulher temente a Deus. Então, o primeiro ponto que nós percebemos aqui, que apesar da situação dela, ela não se deixou dominar por isso. Ela era uma mulher generosa. Diga-se comigo, generosa. Ela percebeu que Eliseu tinha algo diferente, que ele era um homem de Deus, e que ele passava por ali. Ela deve ter percebido como que funcionava, como era difícil para Eliseu, juntamente com Geazi. Então ela, de forma generosa, ela se prontifica, chama o seu marido e propõe para que eles preparem um local para que Eliseu ficasse bem acomodado quando ele passasse por ali. Sabe que uma pessoa temente a Deus, uma pessoa grande, uma grande mulher, um grande homem, é generoso, apesar das suas dificuldades. Ela tinha tudo para, ao passar um homem de Deus por ali, pedir-lhe algo. Ela poderia chamar Eliseu e lhe pedir algo. Ela poderia, pelo contrário, ter se tornado uma mulher resistente a Deus, ou às coisas de Deus. Ela poderia ter se tornado uma mulher questionadora, mas não. Ela era uma mulher generosa. Amém? Percebemos também que ela era temente a Deus. Diga assim, temente a Deus. A Bíblia nos ensina que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E temor não é medo. A Bíblia diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Temor é reverência, é respeito, é devoção. Por isso que o temor a Deus é o princípio
da sabedoria. E como que nós sabemos que ela era temente a Deus? Porque Eliseu percebeu isto. Você vai perceber em outra história de Eliseu, quando ele se envolve com Naamã, que é curado da lepra. Naamã chega para Eliseu, ele era um grande general, ele chega com muitas riquezas para Eliseu, para ser curado. Não me recordo agora quantos quilos de prata ele levou, vestes. Ele era general do império ou do reino que naquele contexto estava dominando, que era a Síria. E ele fica sabendo que havia Eliseu e ele vai para Eliseu curá-lo. Ele chega com uma grande comitiva. Eliseu nem sequer sai na porta para atendê-lo. Eliseu não se impressionava com a riqueza, com o que aquele homem poderia lhe oferecer. Assim como Eliseu não se impressionou com o quarto que a mulher fez para ele. A questão não é essa. Eliseu percebeu e ele aceitou ficar com aquela família, porque eles eram tementes a Deus. Tanto que, diz o texto aqui, no versículo 13, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Literalmente, o que está escrito aqui, quando eu leio o texto, no original está dizendo: pergunte para ela o que podemos fazer por ela. Tamanho o temor com que ela tem cuidado de nós. Havia um temor na parte dela, uma reverência, um respeito a Deus. E Eliseu reconheceu isto neles. Eliseu não ficou impressionado: ele está retribuindo agora porque ela deu um quarto, uma cama, uma mesa, uma lamparina. Quem conhece a história de Eliseu e Naamã aqui? Levante a mão. Isso é bem menos, ou é nada, perto do que Naamã levou de presente para Eliseu, sim ou não? O que chamou a atenção de Eliseu era o temor daquela mulher em relação a Deus. Ela era uma mulher temente a Deus. Uma mãe que faz a diferença é uma mulher generosa, é uma mulher temente, uma mulher que valoriza as coisas de Deus. Amém? Pois bem, percebemos também outra característica: ela não murmurava. Havia contentamento naquela mulher. Perceba que, veja bem, Eliseu já era conhecido nessa época, e ele chama aquela mulher e pergunta o que poderia fazer por ela. Ela diz: está tudo ótimo, está tudo bem, Deus tem cuidado de mim, eu aqui no meio do meu povo estou bem. Olha o que diz o texto, versículo 13: pergunta o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. E de fato Eliseu, ele tinha livre acesso ao rei e ao comandante do exército. Mas a mulher respondeu: tenho tudo o que eu preciso aqui no meio do meu povo. A mulher que não tinha filhos possuía contentamento. Ela era uma mulher contente, uma mulher que não murmurava. Quem tem temor a Deus não murmura, tem contentamento, não é conformado, porque a Bíblia diz para não nos conformarmos com este mundo, amém? Mas também diz que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Paulo escreve nos ensinando que não devemos correr atrás das riquezas. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Muitos se perderam entendendo a religião. Olha o que Paulo escreve, isso lá naquela época. Muitos estavam se perdendo por achar que a religião era fonte de lucro, porque a religião sempre moveu dinheiro, independente da religião. Mas os que vão por este caminho são destruídos. Mas Paulo escreve para Timóteo: pelo contrário, grande fonte de riqueza é a piedade com o
contentamento. Essa era uma mulher que ainda não é mãe, ela não era mãe ainda, uma mulher que possuía contentamento. Amém? Quando nós tivemos o Petros, em 2018, nós casamos, hoje estamos fazendo 14 anos de casamento, olha que benção, glória a Deus. Mas foram aí 9 anos sem filhos, e buscando ter filhos, e as portas se fecharam, e foram dadas as palavras, no sentido, pela medicina, que não seria possível, e isso nos incomodava, nos entristecia, nos trazia questionamentos. Mas quando nós recebemos da parte do Senhor a paz, que excede o entendimento, o contentamento com a situação, não o conformismo, mas o contentamento com o fato de não termos filhos, quando menos esperávamos, surgiu o Petros, e logo depois veio o José Líncio. Diga-se contentamento. Pois bem, essa é uma marca daquela mulher, ela não murmurava, possuía contentamento. O texto diz então que Eliseu fica sabendo através de Geazi, e Geazi é uma figura interessante, porque ele acaba lá na frente se perdendo, quando ele vê a riqueza de Naamã, mas de alguma forma, não sei como, não sei se ele foi perguntar, se ele era fofoqueiro, conversador, o que era, mas ele sabia que a mulher não tinha filho, e que sabia que o marido era velho, e ele traz a notícia para Eliseu, e Eliseu então discerne que era aquilo que faltava na vida daquela família. Então ele chama a mulher e determina: daqui a um ano, no ano que vem, no tempo de uma vida, você estará com um filho no colo. É interessante porque o próximo ponto é que essa mulher, essa mãe, ela tem a sua fé desenvolvida. A maternidade ajuda a desenvolver a fé. Amém? Amém, mães? Amém, mães? A maternidade ajuda a desenvolver a fé. Perceba que a primeira resposta da mulher aqui é, versículo 15. Diga ela que vem aqui, ordenou Eliseu, 16, perdão. Então Eliseu disse: no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou, ela foi sincera: por favor, não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus. No primeiro momento ela não acreditou, era algo muito difícil. Talvez alguém já tivesse dito para ela, talvez alguém já tivesse profetizado alguma coisa para ela, talvez alguém já tivesse dito algumas palavras venenosas para ela. Como aconteceu comigo, com a minha esposa, profetadas, palavras sem eira nem beira. Mas, independentemente da primeira reação, o fato é que aquela palavra encontrou no coração daquela mulher um lugar. Deus começou a trabalhar no coração daquela mulher. E é assim conosco até hoje. A nossa fé, ela é limitada. A nossa fé precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Amém? A fé não é um sentimento, não é uma emoção. A fé é certeza, é convicção. Perceba que Eliseu simplesmente disse: daqui a um ano, no tempo certo, você estará com o filho no colo. Não houve nenhuma chamada emotiva, nenhuma grande oratória, música tocando e jogo de luz para mexer no coração daquela mulher, não. Palavra direta e objetiva da parte de Deus. Não houve um apelo emocional, nada do tipo. Talvez Deus já te lançou palavras que você, no primeiro momento, não conseguiu agarrar com tudo. Mas a palavra entrou no teu coração. Essa palavra entrou no coração daquela mulher. E no tempo certo ela viu um milagre, que foi o filho nascer. Glória a Deus. Mas veja bem, uma mãe que faz a diferença é uma mãe que enfrenta dificuldades.
E a maternidade por si só, ela é cheia de dificuldades. Sim ou não, mães? Mas diz o texto então que o menino cresceu, não fala quantos anos, mas ele já tinha capacidade de ir no trabalho com o pai e já falava. E ali ele passa mal, a Bíblia não fala o que acontece, não dá um diagnóstico, ele fala minha cabeça, ai minha cabeça. O pai pede para levar junto da mãe, e ali ele fica com a mãe e morre, no colo da mãe. E é interessante porque nós vamos encontrar aqui, a segunda vez na Bíblia, narrada uma ressurreição. A primeira vez que uma ressurreição é narrada foi através de Elias, que justamente ressuscita o filho de uma viúva, que o recebia em sua casa. E agora Eliseu, discípulo de Elias, anos depois, realiza o mesmo milagre. Demorou muito para novamente isso acontecer. Alguns anos depois, há uma narrativa que através de Eliseu novamente é uma ressurreição, e depois só através de Jesus, séculos depois, algumas situações de ressurreição. Mas perceba que aquela mulher estava diante dessa situação, e é muito interessante a atitude dela, porque ela não murmura, ela não questiona Deus, ela não reclama. A fé dela estava sendo trabalhada. Então ela chega para o marido e fala: olha, eu preciso encontrar um homem de Deus, me envia aqui um servo, um jumento, eu vou montar e vou lá. O pai estranha, fala: olha, não é lua nova, não é sábado, que eram os momentos que eles se reuniam, né? A lua nova era o início do mês, e pela lei de Moisés, todo início de mês havia uma celebração específica, e o sábado, vocês conhecem muito bem o contexto, e não era nenhuma dessas duas situações, mas ela pede isso. Diz o texto aqui, olha, versículo de número 23, o marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa da lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Perceba que ela não leva a situação para o marido. Eu não sei te dizer o porquê. Não sei se a comunicação deles não era boa, não sei se ele era um homem omisso, não sei se faltou sabedoria para ela, mas o fato é que ela não leva para o marido a situação. Ou ela teve algum discernimento que, se comentasse com ele, ele ia falar: não, já morreu. Que um homem é assim, né? Morreu, enterra, né? Vamos chorar, enterrar, acabou o assunto. Homem é assim, né, Marinaldo? Mas ela responde, sabe o que ela responde? Não faz mal. Na verdade, sabe o que ela responde? Ela responde assim: shalom. Diga assim: shalom. O texto original diz shalom. Sabia, pastor Márcio? Ela responde assim: shalom. E ele então autoriza, ela vai ao encontro de Eliseu. O que ela tinha falado para o marido dela? Diga shalom. Ok. Então ela vai, diz o texto aqui, eu gostaria que você lesse comigo. Versículo de número 25, assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se tudo está bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. O que ela disse? Pastor Márcio leu no início aqui, não foi, pastor Márcio? Sabe o que essa mulher disse para Geazi? Ele perguntou: está bem com a senhora? Está bem com o teu marido? Está bem com o filho? Sabe o que ela respondeu? Shalom. Fala assim: shalom. Só falou isso. E ela então chega até Eliseu. E Eliseu fica preocupado porque ela chega ali, se prostra diante dele, e Geazi já vai tirá-la de perto de Eliseu. Eliseu fala: não deixa, porque alguma coisa aconteceu, ela está amargurada e Deus não me mostrou o que é. Então ela questiona Eliseu. É interessante que aqui ela abre o coração. Eu quero falar sobre isso aqui. Uma mãe que faz diferença, ela abre o coração
Isso não é difícil para uma mãe. Talvez para um homem seja, mas para a mãe não é difícil. A questão é que ela abriu o coração no momento certo para a pessoa certa. Amém? Diga assim: momento certo para a pessoa certa. Olha o que ela diz aqui no versículo 28. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu pedi um filho? Olha que situação de Eliseu aqui. Eu tinha pedido um filho? Não sei se alguém aqui já perdeu o filho. Deve ser, talvez, uma das piores dores que uma pessoa pode passar, perdendo um filho ou uma filha. Melhor não ter tido. É o que ela está dizendo para Eliseu. Eu pedi isso. Quantas vezes a gente questiona Deus? O problema não é questionar. A questão é como questionar, quando questionar e para quem questionar. Ela não questionou com Geazi. Geazi não era um homem de fé. Geazi terminou leproso. Perdeu a oportunidade de ser o sucessor de Eliseu, que foi sucessor de Elias. Geazi perdeu essa oportunidade. Ela não abriu o coração para Geazi, não abriu o coração para o marido dela. E aqui eu falo para as mães, porque infelizmente hoje a realidade é que a maioria das mães são mães solitárias. Não pode contar com um pai, um marido, seja porque realmente não há alguém fisicamente ao lado, ou porque às vezes mesmo estando ao lado, não dá para contar. Não pode abrir o coração, não pode contar com a ajuda de um homem, de um pai, alguém que vai ministrar a identidade ao filho, alguém que vai ajudar dando suporte. Porque o plano de Deus é que nós, seres humanos, sejamos instruídos, educados, abençoados pelo pai e pela mãe. E uma das marcas da nossa era distorcida é justamente, nós percebemos, de maneira involuntária ou mesmo voluntária, mulheres criando crianças, pessoas, adolescentes, adultos, sozinhas. Isso traz um peso, uma carga muito grande. A mulher tem essa capacidade de se desdobrar e exerce esse papel muito bem, mas o esforço, o desgaste, a luta, o sofrimento, não era para ser assim. Diz que ser mãe é padecer no paraíso. Já ouviu essa expressão? Quem já viu essa expressão? Não deveria ser assim. Glória a Deus pelas mães que têm lutado pelos seus filhos. Glória a Deus pelas mães que têm lutado, ainda que sozinhas. Essa mulher se vê sozinha nessa situação. Volto a dizer, não sei porquê. Talvez falha do marido dela, talvez falha dela, não sei. A Bíblia não deixa isso claro. Mas o fato é que ela levou a sua angústia, ela abriu o seu coração. E ela diz então: eu não pedi filho. Diz o versículo aqui, versículo 28, não lhe pedi que não me enganasse. É interessante que aqui enganar, o termo hebraico aqui do original é aquela ideia, sabe quando alguém quer passar a mão na cabeça da situação, a situação está ruim, e a pessoa não quer falar que está ruim, aí ela passa a mão na cabeça, não confronta, sabe, aquela situação chata que você tem que falar, mas não fala, e você passa a mão na cabeça da pessoa, não, está tudo bem, não está bem nada, está uma desgraça só, mas a gente não tem a coragem de falar, não tem a autoridade de falar, fala, não, vai dar tudo certo, vai estar bem, você está pensando, caraca, está lascado. Talvez essa mulher já tivesse passado por isso, talvez pessoas já tivessem falado para ela, não, vai dar tudo certo, mas ela da boca para fora. Ela falou, Eliseu, eu pedi para você não me enganar, eu pedi para você ser sincero comigo, eu não pedi filho. Então Eliseu, percebendo a situação, um homem de Deus que ele era,
Ele dá ordem para Geazi, Geazi vai lá e resolve. Geazi não resolveu, e a mulher sabia que Geazi não ia resolver. É interessante isso. Diz o texto aqui: Eliseu virou-se para Geazi, versículo 29, e disse: apronte-se, pegue o meu bastão e vá, não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar, e se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e põe o meu bastão em cima do menino. Versículo 30. Mas a mulher disse a Eliseu: juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo, que eu não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Aquela mulher percebeu algo que Eliseu não tinha percebido, pastor Márcio. Ela tinha percebido que Geazi era um fanfarrão, que não era um homem de Deus. Eliseu ainda estava acreditando em Geazi, mas aquela mulher teve o discernimento. E a mulher tem esse discernimento. A mulher tem esse sentido. Tem ou não tem? Tem alguma coisa errada. A mulher chega para o marido e fala: tem alguma coisa errada. Aí você já treme na base, né? Né, Marinaldo? A mulher sabe que tem alguma coisa errada. Sim ou não, homens? Ela sabia que aquele homem não era de Deus, e aquele homem não ia dar conta. E ela, com coragem e ousadia, falou: não, eu não saio daqui se você não for. Mães, mulheres, usem o que Deus deu a vocês com sabedoria. Deus deu um discernimento para vocês que nós homens não temos. Nós temos outras virtudes, outras qualidades. Não somos iguais. O homem não é igual à mulher, a mulher não é igual ao homem. Nós nos complementamos, amém? Amém? Nós nos complementamos. Só que muitas mulheres usam o discernimento não para fazer o que é certo, mas para ameaçar, para murmurar, para criticar. Aquela mulher fez certo, ela foi uma mulher sábia, uma mãe que faz a diferença. Falou: não, eu não saio daqui se você não for comigo. Então Eliseu vai lá e ora. Diz o texto que ele vai lá e ora. Não foi nenhuma vez, não foi uma vez apenas. Ele ora, ele se debruça sobre o rapaz. Aí ele dá algum sinal de vida ali. Ele volta e ora novamente. Até então o rapaz se levantar. Então Eliseu manda chamar novamente a mulher. Entrega o filho para ela. Diz o texto, versículo 36. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que lhe chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu, encostou o rosto no chão, depois pegou o filho e glória a Deus. Simples assim. Uma mulher sábia. Essa mulher tinha tanto o favor de Deus que lá no capítulo 8 do mesmo livro, nós vamos ouvir falar dela novamente. No capítulo 8 vai dizer o seguinte, olha que interessante. Ela era uma grande mulher, uma mulher rica. Amém? Mas aconteceu uma situação ali. Houve uma situação que foi além do que ela poderia fazer novamente. Versículo 1. Eliseu, do capítulo 8, Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que havia uma grande falta de alimentos, uma grande fome. Disse também que a fome iria durar 7 anos naquela terra, e por isso ela devia sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Então, novamente, ela se vê diante de uma situação que a riqueza dela não iria ajudá-la. Mas Deus alertou, porque conhecia o coração daquela mulher. Ser mãe envolve muitos desafios, amém? Amém, mães?
Um deles é o sustento dos filhos. Isso não tem a ver apenas com sustento físico, mas com sustento espiritual, com o cuidado. Eliseu orientou aquela mulher: olha, haverá fome, escassez, e ela vai embora, vai para outra terra. Passado aquele tempo, ela volta. Só que os sem terra já tinham tomado conta do que era dela, ela tinha perdido os seus bens, as suas terras. 7 anos parado, entraram e tomaram. Mas então Deus, na sua provisão, restitui aquela mulher. Olha que interessante o que o texto diz no capítulo 8, versículo 3: quando passaram 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei, a fim de pedir que devolvesse a sua casa e as suas terras. Amém? O rei estava falando com Geazi. Olha a coincidência, que de coincidência não tem nada. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. De fato, Geazi gostava de conversar, né? Geazi gostava de uma conversinha, né? Não fazia nada, só contava as histórias. Contando as histórias para o rei, não, conta mais, quero ver os milagres e tal. E aí, tá. Ele contando a série toda para o rei, a série Eliseu, né? Contando a história, o rei maratonando a série. Aí, olha só, Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito o morto viver de novo. Aí o rei olhou para ele e falou: ah, isso é conversa, cara. Aí não, né? Multiplicar pão, tal, tudo bem, agora morto, ressuscitar. Aí entra quem? A mulher. E Geazi fala: essa é a mulher, a mãe do cara que ressuscitou. Aí o rei pergunta: é isso mesmo? A mulher falou: é isso mesmo. E o que a senhora quer aqui? É o seguinte, os sem terra tomaram minhas coisas e estou sem casa. Falou: não, pode devolver tudo para ela. E Deus restitui tudo para essa mulher. Olha que bênção, amados. Você percebe que a generosidade dela retornou para ela? O cuidado do Senhor para com ela e a sua família estava ainda sobre ela, porque ela era uma mulher temente a Deus. Ela era uma mãe que fazia a diferença. Ela era uma grande mulher. Ela era uma mulher que, diante da morte do filho, perguntaram para ela como estava. Ela respondeu o quê? O que ela respondeu? Shalom. Agora eu quero te falar um pouquinho mais sobre shalom. Essa palavra que ela, pobremente traduzida para o português, ela é traduzida como paz. Mas não é só paz. Shalom tem um conceito, uma ideia muito completa de tranquilidade, de paz, de confiança. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo de número 9. Aqui é uma profecia acerca do Senhor Jesus que viria, acerca do Messias, do ungido de Deus que viria. E diz o texto aqui no versículo 6, quem achou diga amém. Na época do Natal a gente fala muito desse versículo aqui, né? Diz o texto: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de, leia comigo, Conselheiro Maravilhoso, bem forte, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe do quê? Sar Shalom, Príncipe da Paz. Quando aquela mulher estava dizendo Shalom, ela entendia o que ela estava falando. Não era apenas um cumprimento, não era apenas um paz do Senhor. Isaías nos diz que uma das características, um dos títulos, faz parte da identidade do Senhor Jesus, ser o príncipe, o capitão da paz, a paz que excede todo entendimento, amém? Jesus falou: eu enviarei o Espírito Santo, ele vos dará a paz que o mundo não pode receber, a paz que excede
a compreensão humana. É o príncipe da paz que nos fala. É o Shalom. Essa declaração de fé, de confiança que nós precisamos ter diante das tribulações, das dificuldades. Como aquela mulher fez, como aquela mãe fez. Eu quero orar com as mães, mas eu quero enfatizar isso. Não permita que as dificuldades lhe façam murmurar, apenas reclamar. Não abra seu coração de qualquer forma para qualquer pessoa. Nem todo mundo quer te ajudar, nem todo mundo sabe como te ajudar. Primeiramente, abra seu coração para Deus, para Jesus. Chore para Ele. E Ele vai te direcionar, se for preciso, para alguém estar contigo. Amém? O Senhor te fez mãe, Ele te capacita. Pena que não ouvi nenhum amém. O Senhor te fez mãe, Ele te capacita. Quem sabe Ele ainda não te fez mãe. Quem sabe você, como minha amada esposa, ouviu várias pregações sobre mãe, sobre o Dia das Mães, e ela não era mãe, queria ser mãe. Como eu ouvi várias pregações, preguei sobre pai e não era pai. Mas Shalom. Você pode dizer Shalom? Shalom. Chegou alguém que ela não conhecia muito bem, sabia que era de Deus, e perguntou: o que você precisa? Quantos de nós, amados, saímos aí, lançando em Facebook, em Instagram, em mais não sei mais o que aí, nossas necessidades, desabafando. O que eu vejo de pessoas desabafando em rede social não resolve a vida de ninguém, meu irmão. Rede social é legal, tem que tomar cuidado para não viciar nela, mas para com esse negócio de ficar desabafando em rede social, não vai resolver nada. Eliseu perguntou para aquela mulher: o que você precisa? Deus sabia o que ela precisava, e a esperança dela não estava em Eliseu. Entenda isso, meu irmão. A esperança dela não estava em Eliseu, estava no Deus de Eliseu. Tanto que quando Eliseu perguntou para ela, ela não falou, porque ela sabia: se esse homem é de Deus, Deus vai mostrar para ele. Ela não fez uma barganha com Eliseu: vou fazer um quartinho aqui para ele, e aí ele vai ter que me abençoar. Eliseu não fez uma barganha com ela: já que ela fez um quarto para mim aqui, eu passo aqui como e tal, eu vou abençoá-la. Ela era temente a Deus, ele era um homem de Deus, e a bênção veio sobre os dois, sobre a família dela e sobre Eliseu. Quem está entendendo, diga amém. Só que para isso é preciso ter fé. Não murmurar. Saber quando e como abrir o coração e para quem abrir o coração. E nunca falha quando você abre o seu coração para Deus, diante das suas dificuldades. Mãe, diante das muitas e muitas dificuldades, abra o seu coração para Deus. Ore, fale com Ele. A Bíblia não diz quantas vezes essa mulher orou a Deus, mas o fato é que ela temia a Deus. Ela aprendeu, e volto a dizer, ela desenvolveu a sua fé. Ela começou como alguém que falou: não, homem de Deus, não fala isso não, que não vai dar certo. E terminou indo até Eliseu, crendo que alguma coisa ele ia fazer. Você entende isso? Que ela saiu, isso não é coisa de minutos, amados. Ela foi até o marido, o filho estava morto, ela foi até o marido, conversou com o marido, para arrumar um servo, para preparar um jumento, para viajar com esse jumento até onde Eliseu estava. Você acha que isso demorou quanto tempo? A Bíblia não fala quanto tempo, mas não foi algo de meia hora, 40 minutos.
Não foi algo de impulsividade. Ela chega até ele, aí eles voltam, é mais um tempo para eles voltarem lá onde estava o filho dela. Aí Eliseu sobe, ora no primeiro, aliás, Geazi chega, ora, não acontece nada, ele volta, orei lá e não aconteceu nada. Eles chegam lá, Eliseu sobe, fica lá orando com o menino, ela lá esperando, que a Bíblia fala que ele entrou, fechou a porta e ficou orando com o menino. Ela não participou. Não foi algo, a gente lê aqui, parece que é coisa de 10 minutos, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente manda no WhatsApp, se visualizar e não responder, a gente já fica bravo, né? Que é tudo para ontem. Mandou o WhatsApp, visualizou, ai do marido, né? Porque ficou os 2 pauzinhos azuis e ele não respondeu. Mas a mulher também não responde, não adianta. Melhor nem visualizar, né? Você viu que chegou mesmo a ficar quieto, não vamos visualizar não. Não é algo de impulsividade, é algo de convicção, de fé, atitude. Amém, mães? Quero orar abençoando as mães, para que através de cada mãe aqui se cumpra o propósito do Senhor na vida dos seus filhos. Você seja um instrumento nas mãos do Senhor, e que o Senhor te capacite de forma poderosa. Se você quer orar comigo nesse sentido, se coloque em pé. Amém? Eu vou pedir que as mães venham até aqui à frente, eu quero orar abençoando. Estica a pastora Elisângela, minha amada, que esteja aqui na frente também. Vamos orar abençoando. Essa é uma tarefa poderosa. E você que não é mãe e tem esse desejo, vem aqui à frente também, eu quero abençoar a tua vida. O Deus é o mesmo Deus. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Antes de orar, gostaria que você orasse. Coloca diante do Senhor, qual é a tua dificuldade como mãe hoje? Abre teu coração para Deus. Sabe, você tem lutado sozinha, está pesado, está difícil, é o trabalho, é a casa, é o estudo,